Direto da redação. O ex-presidente Jair Bolsonaro convocou para o dia 25 uma grande manifestação na Avenida Paulista, a fim de contrapor as acusações contra ele. Segundo ele, vai utilizar o evento para explicar, mostrar a versão dele em relação aos fatos e se defender dessas acusações que ele enfrenta no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em vários inquéritos, e principalmente neste último, no âmbito da Operação Tempus Veritatis. O ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse inquérito, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal na quinta-feira antes do Carnaval, porque ele é suspeito de participar de atos ou de iniciativas visando um golpe de Estado ao longo do ano, e com o epicentro disso, o ápice dessas tentativas foi o ato de 8 de janeiro de 2023. Essa convocação, esse ato, ele foi fomentado, ele foi organizado. Quem marcou, quem está dando o trio, é o pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia, e eles pretendem, com esse ato, atrair simpatizantes do Jair Bolsonaro do Brasil inteiro para a Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro. Inclusive, na Prefeitura de São Paulo, quem pediu autorização para realizar o ato em via pública e alugou o trio elétrico também foi o Silas Malafaia. Mas o fato que eu chamo a atenção agora aqui, o Costa, é o seguinte: eu, durante o Carnaval, entre as coisas que fiz, entre as leituras que fiz, foi o inquérito relativo à operação, ou a decisão, os fundamentos da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no que se refere às buscas e apreensões e prisões do âmbito da Operação Tempus Veritatis. E eu diria a você o seguinte: as consequências imediatas para todo esse pessoal que está implicado no inquérito, nessas investigações, elas estão assim a caminho. E quando se fala nesses atos, quando se fala nessas coisas todas, os crimes, nas tentativas de golpe, as pessoas elas estão apenas se atendo ao ato em 8 de janeiro. Mas, na verdade, o inquérito do Alexandre de Moraes, ele trata de uma sequência. O que a Polícia Federal levantou em termos de investigações ao longo de todos esses anos, ou melhor, de todo esse tempo, de todos esses meses, que não são investigações que demandam anos, mas meses, assim, é um material muito farto. Tem diálogos de WhatsApp, tem áudios de WhatsApp, tem atas, ou tem atas não, tem minutas de ensaiando ali o que seria um decreto efetivamente durante um golpe de Estado. A minuta, você tem ali trechos que falam em prisão de ministros do STF. Você tinha ministro do STF como Alexandre de Moraes sendo monitorado, as pessoas diziam ali no WhatsApp, essas pessoas estavam envolvidas, o que ele estava fazendo, o que ele não estava fazendo, onde ele estava, que ele estava em casa naquele momento em São Paulo, então ele era monitorado para uma eventual prisão futuramente. Na minuta constava ali pedido de prisão para detenção de Gilmar Mendes, ministro do STF, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Assim, são inúmeras evidências. Fora isso, você tem uma delação premiada do Mauro Cid, que foi ajudante de ordem de Bolsonaro, que entregou um monte de coisa, que entregou tudo. Então tudo isso tem consequências jurídicas. Eu não entendia muito bem, era a inserção do Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, nesse inquérito, porque ele tinha sido alvo de busca e apreensão. Aí eu passei a entender a partir da leitura. O Valdemar Costa Neto, segundo a investigação da Polícia Federal, ele é presidente do maior partido de oposição, recebe 1 bi de fundo partidário, mais de 1 bi de fundo partidário. O Valdemar Costa Neto, ele usou dinheiro do fundo partidário para contratar, para pagar
uma auditoria em termos de uma suposta auditoria em urna eletrônica do Instituto Voto Livre de Uberlândia, deu entrevistas falando que ele contratou gente de Uberlândia, depois concomitantemente colocaram no ar um técnico da Argentina dizendo que as urnas eram falhas e o negócio era fajuto, todo levantamento fajuto em relação às urnas eletrônicas, e a Polícia Federal e o que deduziu é que o seguinte, que aquilo tudo era uma estratégia para fomentar, para alimentar o ânimo das pessoas que estavam em frente ao quartel pedindo um golpe militar. Então esse é um conjunto de fatores que terão consequências jurídicas. E faltamente, muita gente presa. Fora isso, você tem gente foragida. Você tem gente que está sendo procurada, está com decreto de prisão, que fugiu do Brasil no avião da FAB no dia 30 de dezembro, quando o Bolsonaro ele vai para os Estados Unidos. E o cara foge sem fazer o serviço migratório, sem nada, sem passaporte, sem documentação. Entrou no avião da FAB, desembarcou nos Estados Unidos, nunca mais voltou para fugir de prisão. Então, assim, é um conjunto muito complexo. Eu estou falando aqui sem paixão, sem nada, apenas com análise nos fatos que estão narrados no que eu li, na fundamentação do que ensejou essa última operação da Polícia Federal no âmbito da Operação Tempus Veritatis. Então vem consequências muito sérias por aí. E eu antevejo, não será surpresa se com base no que está levantado pela Polícia Federal for decretado ali o bloqueio do fundo partidário do PL. Porque é muito claro ali, a decisão diz o seguinte, que usou-se dinheiro do fundo partidário para pagar o Instituto Voto Livre para produzir um material praticamente fraudado com, olha só que coisa séria, um relatório fraudado para dizer que a urna eletrônica continha suspeição, fraude, para fomentar todo o movimento, a continuidade do movimento visando instigar as Forças Armadas a promover um golpe de Estado. Então a Constituição, a legislação, tudo é muito claro com relação a isso. Dias muito turvos virão. O Bolsonaro está pedindo lá a liberação do passaporte dele que foi apreendido. Ele quer a liberação do passaporte. E o passaporte foi apreendido, a justificativa, por quê? Porque alguns já estão foragidos. Alguns com passaporte, alguns dos investigados nesse inquérito já estão foragidos, estão fora do país com o destino ignorado. Vamos à reportagem rapidinho, por favor. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a devolução do passaporte e o fim da proibição de sair do país. De acordo com os advogados do ex-presidente, não existem indícios de risco de fuga e Bolsonaro tem colaborado com a justiça. Os advogados lembram que 2 meses atrás, o ex-presidente foi autorizado a ir à Argentina a acompanhar a posse do presidente Javier Milei. A defesa pede que a proibição de sair do país seja substituída pela obrigação de pedir autorização para viagens superiores a 7 dias. O passaporte foi apreendido na semana passada pela Polícia Federal. O ex-presidente é um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, que significa a hora da verdade. Segundo as investigações, Jair Bolsonaro teria aprovado a minuta de um decreto golpista, que depois foi usada para pressionar comandantes das Forças Armadas a aderirem à tentativa de golpe de Estado no país. A operação da Polícia Federal foi fundamentada em informações da colaboração premiada do coronel Mauro Cid, ex-assessor direto de Bolsonaro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.